E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um capítulo do Bolas de Emergência, onde vocês já sabem, informação boa é informação rápida. E vamos continuar aqui com a semana da toxicologia, que foi uma semana onde já falamos a respeito de escorpionismo na emergência, acidente ofídico na emergência e agora vamos falar a respeito de araneísmo. Esse tipo de acidente que em frequência só fica atrás dos escorpiões. Então se preparem, porque nosso paciente, quando chega na emergência, ele não se transformou no Homem-Aranha, todo o contrário, ele vai precisar de outro tipo de super-herói, nesse caso será você. Então vamos começar falando a respeito dos principais gêneros de importância médica no Brasil, que são a Loxosceles, a Foneutria e a Latrodectus. E vou começar falando a respeito da Loxosceles. Especialmente porque são acidentes que a gente vê mais frequentemente, especialmente porque são aranhas que estão muito próximas do convívio do humano. Elas são as conhecidas como aranha marrom ou aranha violino também. Essas são aranhas que geralmente não são agressivas, elas picam geralmente quando elas estão comprimidas contra o corpo. Elas são aranhas muito pequenas, têm aproximadamente 1 centímetro até 3 no máximo, são aranhas de hábitos noturnos e elas constroem teias que geralmente são irregulares. E aqui tem um aspecto muito interessante a respeito de algumas lendas que existem sobre as aranhas, de que as aranhas que constroem teias que são simétricas geralmente não são as que têm importância médica. Então já fica uma dica aí. Essas aranhas, as Loxosceles ou aranha marrom, elas costumam se esconder principalmente embaixo de móveis, elas procuram lugares escuros, caixas com objetos armazenados, depósitos, garagens, porões e também no meio das roupas, então fiquem atentos. Principalmente porque a dor da picada dela é de pequena intensidade e geralmente acontece ou aparece algumas horas depois da picada. O local acometido pela picada pode evoluir principalmente com a palidez, mesclada com umas áreas que são equimóticas, tipo uma placa marmórea. Ela fica depois a região toda endurada, então tem que ficar atento a essas características para poder identificar o tipo de acidente. Geralmente, próximo à região da picada, podem aparecer também vesículas, bolhas, que podem ter um conteúdo serossanguinolento ou até mesmo hemorrágico. Poderia ficar por aí, mas especialmente a Loxosceles tem dois tipos de apresentação. Uma que é a apresentação única e exclusivamente cutânea, e a outra apresentação que é a sistêmica, que geralmente está associada a casos mais graves, onde pode ocorrer também a hemólise intravascular de intensidade variável e que não está associada de forma direta com a extensão da lesão cutânea. Então fiquem atentos a esse ponto, o que a gente vê por fora não é o mesmo que está acontecendo por dentro do nosso paciente. Pode chegar a complicações como a insuficiência renal aguda por necrose tubular. Então a gente já sabe que vamos ter uma apresentação que vai ser leve, uma moderada e uma grave. Conforme a apresentação, eu vou indicar o meu tratamento. Pode ser com um soro específico para a Loxosceles ou o soro antiaracnídeo. Independentemente de qual for o seu agente de tratamento, o importante vai ser a posologia, que independentemente de qual seja, vão ser, em casos moderados, o uso de 5 ampolas de soro, de forma IV. Em casos graves, tanto da apresentação cutânea como com a sistêmica, vamos utilizar 10 ampolas IV. Alguns estudos mostram que poderia haver benefício do uso da prednisona, no caso de adultos 40 mg por dia e crianças 1 mg por quilo por dia durante 5 dias, que poderia estar associado à diminuição das complicações durante o tratamento. Agora vamos falar da Foneutria, que também popularmente conhecida como aranha armadeira ou a aranha macaca, que são bastante agressivas. Elas são as que assumem aquela posição de defesa, que podem inclusive até saltar a distância, aproximadamente 40 centímetros, para cima do seu possível agressor. O corpo dela é de 4 centímetros aproximadamente e lembrem-se que elas são aranhas caçadoras de atividade noturna. Se abrigam principalmente em palmeiras, em bromélias, entre folhas de bananeiras. Então cuidado na hora de cuidar do seu jardim, hein? Agora, já dentro de casa, elas procuram abrigo principalmente em regiões como sapatos, atrás de móveis, cortinas e principalmente em lugares de construção. Então, uma vez mais, vamos ficar atento ao lugar do acontecimento para a gente poder associar que tipo de aranha está envolvida no incidente. E os sintomas da picada dessa aranha são bastante chamativos, porque a dor ela é imediata e o sintoma é bem frequente, hein? A intensidade ela é variável, mas só que ela pode acontecer desde uma irradiação local até a raiz do membro acometido. Pode se manifestar como um inchaço, acúmulo de líquidos, manchas vermelhas na pele, formigamento, dormência na pele,
excesso de transpiração no local da picada e também podem ser visualizados principalmente os 2 pontinhos da inoculação do veneno. E o tratamento vai ser orientado segundo a gravidade do quadro. Em casos leves, como por exemplo que aparecem dor local, edema, eritema, sudorese, parestesia, taquicardia e até algo de agitação, justamente pela dor ocasionada, a gente vai fazendo mais tratamento sintomático. Porém, em casos onde já aparecem outros sintomas, como por exemplo a hipertensão arterial, vômitos, principalmente vômitos que são incoercíveis, vamos iniciar o soro antiaracnídeo na dose de 2 até 4 ampolas IV. E já em casos graves, que é quando aparece uma sudorese profusa, hipotensão, até mesmo priapismo, diarreia, bradicardia, arritmias, convulsões, cianose, edema pulmonar, podendo chegar até o choque, nesses casos vamos utilizar entre 5 e 10 ampolas de soro. Bem, e agora vamos falar do nosso terceiro gênero, que é a Latrodectus, que é a tão famosa viúva negra. Elas que têm uma fama tão ruim, justamente não são agressivas. São as fêmeas principalmente que geram a maior parte dos ataques, porque elas são um pouco maiores, de 2 a 3 centímetros, enquanto os machos são muito menores que elas. Elas têm também atividades noturnas e também têm hábitos de viver em grupo, então se você viu uma, provavelmente vai ter mais ao redor. As teias delas também são irregulares, geralmente estão em lugares baixos, principalmente em arbustos, em gramíneas, e assim como as outras também procuram, quando estão dentro da casa, ambientes escuros. E os sintomas causados por sua picada podem ser dos mais variados, desde sudorese generalizada e hipertensão associada à bradicardia. Podem ocorrer também tremores com contrações involuntárias em mais ou menos até 25% dos casos. Isso também vai gerar também muita ansiedade, excitabilidade no nosso paciente, insônia, acefaleia e o eritema na face e pescoço. Quero chamar a atenção aqui também para um sintoma bastante específico, que é a contratura facial com trismos dos maceteiros, que aparece em poucos casos, mais ou menos 5% dos casos, porém, quando presente, fala muito a respeito de um quadro associado a um acidente com uma viúva negra. Além disso, o paciente pode apresentar algumas alterações inespecíficas no laboratório, como por exemplo, hiperglicemia, hiperfosfatemia, o sedimento urinário pode aparecer albuminúria, hematúria, leucocitúria e cilindrúria. E, além disso, no eletrocardiograma podemos encontrar fibrilação auricular, bloqueios e até diminuição da amplitude do QRS com ondas T invertidas, ou, eventualmente, até alterações do segmento ST e prolongamento do intervalo QT, que podem persistir por até 10 dias desde o incidente. E o tratamento é feito com soro antilatrodectus. Atualmente no Brasil, ele é disponível somente através de importação. Sua dose é indicada em casos graves, a dose de 1 a 2 ampolas por via intramuscular, e o paciente deve ficar internado por, no mínimo, 24 horas. Bem, e isso foi o nosso Bolos de Emergência de hoje. Espero que vocês tenham gostado e, se você realmente gostou e apoia esse projeto, vai lá no Spotify, dá 5 estrelas no nosso podcast e não deixe de compartilhar o nosso conteúdo nas redes sociais. Procure a gente lá no Instagram, @bolosdeemergência. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.